Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos no meu canal. Eu sou o Tio Lipe e a nossa luxo-aula de hoje será sobre as rochas. Certamente você já ouviu falar no granito, no mármore, na ardósia, mas que diferenças existem entre elas? Como, por exemplo, as suas características, como se formam? Então, nessa luxo-aula de hoje, irei responder essa pergunta e falaremos também sobre os 3 grupos de rochas, como se formam, suas características e utilizações pelos seres humanos. Quer saber um pouco mais sobre elas? Vem comigo que eu vou te mostrar. Roda a vinheta aí. Alô, o Tio Lipe chegou, aula de ciência, abre o caderno e vamos estudar. As rochas são conjuntos de minerais sólidos que compõem a litosfera da Terra, que é a camada externa sólida do planeta. De acordo com o processo de formação das rochas, elas podem ser divididas em 3 grupos: magmática, sedimentar e metamórfica. Vamos iniciar falando sobre a magmática. Acompanhe no slide. As rochas magmáticas também podem ser chamadas de ígneas. Ígneo significa fogo, magmático que vem do magma. Se forem formadas na parte externa da crosta, são chamadas de extrusivas ou vulcânicas. Como exemplo, nós temos o basalto e a pedra pómez. Aqui um fragmento de basalto. Se forem formadas na parte interna da crosta, são chamadas de intrusivas ou plutônicas. Exemplo, nós temos o granito, o gabbro, o cienito. Aqui um fragmento de granito. O basalto apresenta uma coloração escura, é a característica marcante do basalto, formado pela solidificação da lava. Então é uma rocha extrusiva, forma-se na parte externa. Aqui nós temos uma rocha de basalto e aqui um fragmento, coloração escura. O basalto pode ser utilizado como revestimento de calçadas, até construção civil nas casas. Então temos uma aplicação enorme do basalto, muito utilizado porque ele é resistente. Outra rocha ígnea é a pedra pómez. Ela é uma rocha leve e porosa devido às bolhas de gases que se formam com a espuma da lava. Como vocês podem observar nesse fragmento, nós temos vários poros aqui, orifícios, deixa a rocha mais porosa e leve. As aplicações das pedras pómez pode ser desde aterros, pode ser também usada na forma de pó para polidentes e até de cosmético para aumentar o poder da limpeza do sabão e detergente. Então, muitas utilidades da pedra pómez pelos seres humanos aí. Outra rocha ígnea é o granito. O granito é uma rocha intrusiva porque ela é formada na parte interna da crosta. Aqui nós temos uma rocha granito na sua forma natural e aqui são os fragmentos de granito. O granito é composto basicamente por 3 minerais: o quartzo, o feldspato e a mica. O quartzo é mais transparente, o feldspato mais avermelhado, a mica já é mais escura. Esses são os principais minerais. E aí, pegando aqui em um fragmento de granito, você pode ver que a parte mais transparente é do quartzo, a mais escura da mica, o biotite, e a mais avermelhada, o feldspato. Então, são os minerais que compõem o granito. O granito tem muitas aplicações, desde pisos, revestimentos de parede também, mesas maravilhosas, pias de granito. Então o granito tem muitas utilidades para os seres humanos. Outro tipo de rocha é a rocha sedimentar, que ela é formada basicamente por compactação e cimentação dos grãos, que pode vir de uma rocha magmática ou de uma rocha metamórfica. Esses grãos são formados geralmente por processo de intemperismo. Acompanhe no slide o processo de formação de uma rocha sedimentar. Com o intemperismo, as rochas podem ser fragmentadas. O intemperismo significa mau tempo, a ação da chuva, do calor, do frio, faz com que as rochas sejam fragmentadas e esses sedimentos podem ser levados por água, da chuva, dos rios ou por vento, que vão ser depositados em alguma região de depressão ou no fundo do oceano, por exemplo. Com o aumento de temperatura, alta pressão e temperatura, essas rochas podem compactar-se, sedimentar-se e virar um tipo de rocha. As rochas sedimentares elas vão ser formadas de acordo com o material de origem, como por exemplo, se for
da areia, quartzo, vai ser o arenito. Se for a argila, vai ser o argilito. Então, as rochas sedimentares dependem do material de origem. Quando são originadas a partir de substâncias dissolvidas na água, que é o caso do bicarbonato de cálcio, as rochas são chamadas de quimiogênicas, como, por exemplo, a formação dos estalactites, que são essas formações do teto de uma caverna, e as estalagmites, que são as formações da projeção que pingam do teto, mas vão formando na parte de baixo da caverna. Quando provém de material de seres vivos, chamamos de biogênicas, que é o exemplo do calcário, resíduo de conchas, né? Aí forma essas rochas, um tipo de rocha sedimentar. E também tem as detríticas, que é provido de material de detritos, né? Da areia, da argila, e aí vão formar essas rochas detríticas. Vamos falar basicamente de 3 tipos de rochas sedimentares: o arenito, o argilito e o calcário. O arenito é uma rocha sedimentar, como o nome já diz, vem da areia. Esses fragmentos de areia são compactados ou cimentados e aí vão formar a rocha arenito. Como vocês podem ver aqui na imagem, nós temos uma imagem da rocha arenito no seu ambiente natural e aqui um fragmento de arenito. O principal mineral que o forma é o quartzo. As aplicações do arenito são variadas. Podemos fazer vidros, concreto e entre outros. O argilito, outra rocha sedimentar formada pela compactação de fragmentos de argila. O mineral silicatos hidratados de alumínio é o que forma. E a granulometria do argilito é do tipo silt, que são partículas bem menores do que a areia. Aqui nós temos uma imagem da rocha argilito e aqui um fragmento dela. O argilito pode ser utilizado desde fabricação de telhas, lajotas, cerâmicas e entre outros. Muitas utilidades dessa rocha para os seres humanos. Já o calcário, uma rocha formada pelo acúmulo de esqueleto ou conchas e carapaças de animais, os animais de preferência aquáticos, que são ricos em carbonato de cálcio, que é um tipo de sal que forma o calcário. E lembrando que o calcário é do tipo biogênica. O calcário pode ser utilizado na fabricação de cimentos, tintas, fazer a calagem, tirar a acidez do solo, muitas utilidades também para os seres humanos. E por último, vamos falar das rochas metamórficas. Metamórficas vem de metamorfose, são alterações que acontecem nas rochas. Pode ser uma rocha magmática, uma rocha sedimentar e até mesmo uma rocha metamórfica. O que acontece é que, sob altas pressões e temperatura, essas rochas vão alterar a organização dos seus átomos e até mesmo dos minerais e se transformar num outro tipo de rocha. Vamos ver no slide como que elas se formam. Essas 3 primeiras rochas aqui são sedimentares. O calcário se transforma no mármore, o arenito se transforma no quartzito, o argilito no xisto, que seria a ardósia, e o granito se transforma no gneiss. Então, 3 rochas aqui sedimentares virando metamórfica e uma rocha magmática virando metamórfica. Vamos falar do gneiss, que é a transformação do granito, né? Onde que nós temos o Morro do Corcovado, que é um morro de rocha gneiss. Aqui nós temos um fragmento dela. O gneiss pode ser usado na construção civil, como, por exemplo, fabricação de pias, de pisos, pavimentação também. Então, muitas utilidades do gneiss. A ardósia, que é a transformação do argilito no xisto, que o xisto também a ardósia e o xisto provém do argilito. E aqui nós temos um fragmento da ardósia. Aplicações da ardósia: telhados de ardósia, muito lindos, esses telhados de castelos, né? Pisos também. Então, a ardósia, usada na construção civil, muito utilizado também na construção civil. O mármore, que provém do calcário,
o calcário sobre alta pressão e temperatura se transforma no mármore. Aqui nós temos uma pedreira de mármore. Então, o mármore é transformado no calcário. Muito utilizado na construção de mesas, de pias também, monumentos, muitas utilizações do mármore para os seres humanos. Só para fecharmos o entendimento das rochas, vamos falar sobre o seu ciclo. Tudo começa pelo magma. O magma pode ser solidificado, ele vai ser resfriado, ou magma ou a lava e formar a rocha magmática. Essa rocha magmática ela pode sofrer processo de intemperismo e os seus sedimentos vão formar a rocha sedimentar, a compactação, ou cimentação desses sedimentos. Com a variação de pressão e temperatura, essas rochas sedimentares podem formar uma rocha metamórfica. Essas rochas metamórficas podem sofrer processo de temperismo e também formar de novo a rocha sedimentar. E o que pode acontecer também com a rocha ela ser elevada para as camadas mais profundas e com aumento de temperatura e ocorre então o processo de fusão, onde vira magma novamente. E aí o ciclo inicia tudo de novo. Então esse ciclo dá para entender melhor como que uma rocha está ligada com a outra, né? Todas, se fôssemos falar da origem principal, vem do magma. Mas aí por vários processos tem o seu ciclo, uma se transforma na outra e esse é o ciclo das rochas. E então, já descobriu quais as diferenças entre o granito, o mármore e a ardósia? Se você respondeu que o granito é uma rocha magmática, intrusiva e que tem como os componentes quartzo, feldspato e mica, foi bem. O mármore, uma rocha metamórfica, que tem como componente principal o calcário. E se você respondeu que a ardósia também é uma rocha metamórfica, mas que provém do argilito, do xisto, então você aprendeu direitinho a matéria. Agora vamos praticar um pouquinho, vamos fazer um exercício para revisarmos a matéria? Vamos ver se você está bem. Vamos ver essa questão do Ceará 2015. Analise as descrições a seguir, considerando os tipos de rocha, seus processos de formação e ambientes de ocorrência. A questão quer que a gente relacione as características com os tipos de rocha. Primeira característica: essas rochas podem ser formadas por processos de diagenéticos. Diagenéticos seria a alteração do sedimento inicial e a partir dos fragmentos de outras rochas. Então essa característica número 1 é ígnea, é sedimentar ou metamórfica. Rochas desse tipo podem se formar lentamente no interior da Terra a partir do resfriamento do magma. Será que é a metamórfica? É a ígnea? É a magmática? Item 3. Estas rochas podem se formar a partir de processos de metamorfismo sofridos por outros tipos de rocha. Sedimentar e metamórfica são as últimas opções aqui. Então vamos lá. Aperta pause no vídeo aí, analise direitinho a questão que nós já vamos dar a resposta. Se você marcou a letra B, parabéns! A primeira rocha é a rocha sedimentar, que acontece alteração do seu material de origem, né? São fragmentos, né? Então sedimentos é o segredo aí da resposta. O 2, item 2, rochas desse tipo podem se formar lentamente no interior da Terra. Opa, então aqui está falando de magma, né? Então rocha magmática ou ígnea. Essas rochas podem ser formadas a partir do processo de metamorfismo, metamorfose. Então, parabéns se você acertou a questão. Essa aqui do Enem 2010, muito legal também. Sempre cai uma desse tipo nos vestibulares. O esquema mostra depósitos em que aparecem fósseis de animais do período Jurássico. As rochas em que se encontram esses fósseis são... Então vamos lá, nós temos as alternativas aqui. Ó. Letra A. É magmática? Pois a ação de vulcões causou as maiores extinções desses animais? São sedimentares? Pois os restos podem ter sido soterrados e liquidificados com o restante dos sedimentos? É magmática? Pois são as rochas mais facilmente erodidas? Sedimentares, já que cada uma das camadas encontradas
na figura simboliza um evento de erosão dessa área representada ou é metamórfica? Bom, o segredo que você tem que entender é que para formar fóssil, um ser vivo ele vai morrer e ele precisa ser soterrado. Então, para ser soterrado vai vir sedimentos. Aí nós vamos matar aqui a questão. Aí ficaremos só com a B, sedimentares, e letra D, sedimentares. Então é já a dica aí. Aperta pause no vídeo, analise direitinho que já vamos dar a resposta. Se você marcou sedimentares, letra B, pois os restos podem ter sido soterrados e litificados com o restante dos sedimentos. Bom, essa palavra litificado vem de conversão de sedimentos, né? Então, aquele material sedimentar, né, vão ser compactados e aí vão formar essas rochas sedimentares. Vamos ficar por aqui, espero que tenham gostado dessa luxo-aula sobre rochas, entendido como que cada um se forma, suas principais características e as utilizações para os seres humanos. E se você gostou, então ative o sininho e dê o like, que assim que possível estarei gravando mais uma luxo-aula e você receberá em primeira mão. Até a próxima, pessoal! Tchau!